Olá. vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Radiola de Histórias. E hoje o convidado para mim é muito especial. Eu sei que vocês ouvem eu falando sempre assim, especial, especial, mas realmente é especial, tanto para mim quanto eu sei que ele é para a poesia. Então, para a gente aqui nesse podcast, é uma honra trazer o Paulo Dauri aqui. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Oi, tudo certo? Obrigado, Paola, Olha, pelo convite. mas imagina, olha, agradeço Agora você por ter introdução aceitado. aí, essa introdução, assim, tudo que ele é para a poesia, eu não sou nada para a poesia. Você é A sim, a gente poesia vai que é para entender. mim. E A você poesia que é reverbera para mim. isso. Não, não é isso não. Gente, eu vou falar aqui quem é o Paulo Dária, assim, bem rapidinho, porque a gente tem coisa para perguntar para ele. Paulo Dária é dos poetas do Tietê, coletivo com o qual leva a poesia para todos os cantos de São Paulo desde 2008. Tem 11 livros, e olha só, 11 livros, publicados. Entre eles, As Novas Aventuras de Guaraci, finalista do Prêmio Jabuti 2019 na categoria juvenil. Aí você me fala, é uma pessoa importante ou não, gente? 11 livros, foi indicada aí, olha só. Se vocês não sabem o que é, depois eu vou deixar lá no link, e vocês vão lá descobrir, conhecer, porque realmente é um orgulho ter o Paulo Dauri aqui, mas também poder apresentar ao pessoal uma pessoa como você, Paulo, que sempre está à frente de projetos, onde vai lá, leva a poesia, a cultura para a comunidade. Então, é para mim um orgulho, porque também vocês me deixaram fazer parte do Poetas do Tietê, sempre ali tendo essa generosidade de deixar que eu participe também, escrevendo minhas poesias e publicando com vocês. Então, a minha primeira experiência, tanto com essa atividade mesmo, que agora a gente vai saber, foi com os Poetas do Tietê. Eu tenho uma saudade terrível. Olha, se eu posso dizer de coisas que eu tenho muita saudade, tirando as coisas que a gente já sabe, né? Brasil, a gente sente saudade do tempo, né? Da família. Eu sinto dos Poetas do Tietê, porque, para mim, a minha família literária, a minha família poética, e eu falo sempre com muito orgulho de vocês, Paulo. Então, eu vou deixar você agora também para fazer o povo conhecer, né? Então, a primeira pergunta é: como você começou a sua história na poesia? Então, voltando àquilo que eu falei, né, que eu não sou nada na poesia, poesia que é em mim, eu não sei como eu comecei minha história na poesia, porque desde que eu me lembro, assim, eu escrevo. Então, eu acho que foi a poesia que começou a história, alguma história dentro de mim. Eu tenho aqui salvo em algum arquivo, assim. Eu tinha num blog, né? Mas só que a UOL fez o favor de tirar o blog do ar sem me avisar. Eu tinha um poema de quando eu tinha 11 anos. Assim, era um poema horrível. Mas tá lá, 1977, eu tinha 11 anos. Não era igual aquele poema do Cazuza que o Ney Matogrosso achou e musicou, né? O poeta está vivo, foi ao inferno e voltou. Não, era uma bobagem. Mas, enfim, eu tinha 11 anos. Aí, outro dia eu fui na padaria e a dona da padaria era uma menina que estudou comigo. Ela falou: oi, Paulo, tudo bem? Eu tenho um poema seu em casa de quando você tinha 10 anos. Eu falei: nossa, ganhou de mim, porque eu tenho um de quando eu tinha 11. Essa foi boa. Mas, tipo assim, então, traz essa poesia, já que você tem esse poema, traz aqui, por favor, para mim. Faz uma foto, alguma Oi? coisa. Você conseguiu recuperar a poesia? A UOL tirou do ar, mas Não, mas ele essa está sua em amiga. algum arquivo. Ah, não, ela disse que vai deixar na caixinha de correio. Tô Ai, esperando. meu Deus do céu. Faz uma foto, mulher. Se aconteceu alguma coisa, Jesus. Então, você tinha influência de poesia na sua casa? Ou da onde que você se inspirou, assim, falou, vou escrever? Com 10 anos, né? Porque não é uma idade de fazer poema, poesia, nada de literário. Talvez na minha época. Tem várias, acho que tem vários caminhos. Assim, eu cheguei a isso. A casa sempre teve muito livro. Meu pai era professor, né? E
minha mãe também gostava de artes, e meu padre tinha uma banca de jornal. Aí, legal. não sei quanto, eu lia muito de pico quando era criança, quando eu estava, né? E meu pai comprava uma coleção de capa vermelha na Abril, que era grandes mestres da literatura, coisa assim. E chegava um por semana, ou um a cada 15 dias, né? Chegava encapado no plástico. E então aqui, isso tem essa influência assim, de ver os livros, né? Meu pai lia muito, minha mãe lia muito. E comecei a ler logo como gibis, né? Daí logo eu queria também estar lendo esses livros, então eu li esses livros tipo A Idade da Razão, eu devia ter 13 anos, não entendi nada, mas na curiosidade, assim, né? Eu li. E também tem uma história com os amigos da escola. Tinha uma menina que chamava Maria do Socorro. Eu acho que a gente viu talvez na quinta ou nessa série por aí, assim. E ela apareceu com essa novidade, assim, de escrever poesia, né? Aí a gente se reunia dela talvez uma vez por semana, e então, tinha uma turma assim que a gente vê até hoje. Na verdade, a Maria do Socorro que mudou e a gente perdeu o contato, né? Naquela época não tinha Facebook, Instagram, nem Orkut. Uma carta, né? Você tinha que saber o endereço das pessoas. Aí a gente se vê até hoje. A gente se encontrava na casa dela uma vez por semana, assim, era eu, Davi, André e a Maria do Socorro para escrever. Para escrever não, para levar o que a gente tinha escrito durante a semana. Então, assim, são várias histórias que a gente de escrever. O Davi, inclusive, tinha um conto que ele queria escrever, e isso eu acho que ainda é anterior. Ele contou uma história assim: eu quero escrever um conto que uma pessoa fica amiga de um ponto de ônibus, tal. E aí essas coisas ficavam batendo na minha cabeça assim: Nossa, vou gente, escrever, que coisa vou doida. escrever, vou escrever. E música, né? Eu acho que a gente, a minha geração, principalmente, as mais novas, acho que menos, porque decaiu muito a qualidade das letras de música, né, no Nossa Brasil. Senhora. Mas a minha geração tinha Chico Buarque, tinha Caetano Veloso, tinha Gilberto Gil, Milton Nascimento, né? Então, letristas que são poetas, né? Tinha Vinícius de Moraes, Que né? Que era, fazia né? música com o Toquinho, Que que era é um poeta. né? Que até o apelido dele é Poetinha, né? Então a gente tinha essa influência, né, da música também, assim. Ouvia isso, né? Ouvia isso no rádio, ouvia isso enfim, e ia absorvendo tudo isso, né? O engraçado é que eu queria escrever, apesar de tudo isso, eu queria escrever que nem o Roberto Carlos. Que romântico! Não era que nem o Chico Buarque, não era que Não. nem o Caetano Veloso. Você queria fazer uma coisa mais romântica, assim? Eu acho que é porque eu, às vezes, ia para casa de uma tia, né, e ficava lá o fim de semana. E a vizinha, assim, a minha prima adorava Chico Buarque, a filha dessa tia, que é um pouquinho mais velha do que eu. E a vizinha, além da prima, sabe aqueles tijolos vazados? Sei. Que são Que furados? coloca Isso, no quintal, né? Isso. Tinha um corredor que ia sair no banheiro e que a parede era de tijolo vazado e dava de frente para a sala, sei lá, para a cozinha de uma vizinha que ela ouvia o dia inteiro Rádio América. Então entrava por esses tijolos vazados. E Rádio América Batia, né? só Que tocava batia. Roberto Carlos, não tocava outra coisa. Então Nossa. acho que ficava batendo isso na cabeça também e Seu inconsciente. era mais uma influência, assim, né? Você ia dormir e falar, nossa, hoje eu Enfim, acordei com a vontade de ouvir Roberto Carlos.
Enfim, eu não tenho uma história, tem várias histórias na Que bom, é infância. aqui o lugar, né, para contar. Conte mais. Conte mais histórias. Então, você teve esse início aí. Essa Maria do Socorro, né? Uhum. Foi o seu socorro, né? Realmente foi uma Sim. pessoa de ajuda, né? Porque eu até lembro, assim, eu acabei de ver, por coincidência, eu vi uma foto de uma amiga minha, que é minha vizinha, e a gente se juntava para fazer poesia. E eu lembro das poesias, né? Que eram tudo rima com ar, né? Brilhar, cantar, não sei o quê. Aí eu olhava e falava, gente, mas que coisa é essa? Eu me empolgava, mas depois que eu dei a ler, eu falei, mas que isso? O que a gente tá fazendo, gente? Tá tão cansativo de ler isso aqui, ar, amar, respeitar, não sei o que, ar. Tudo era com ar. Aí eu falava assim, gente, acho que não vai rolar muito essa poesia nossa. Então, tinha alguns amigos assim que tinha isso, mas olha que engraçado. Vamos ver se para você também teve esse momento. Teve um momento, assim, na laje da minha casa, que a minha casa tinha uma partezinha que era pequena. Então, a criança, né, a gente já se apropria das partes pequenas e fica brincando lá. E eu, na laje, eu peguei umas telhas que tinha lá e eu coloquei, assim, no muro e eu falei, aqui é o nosso clube de leitura. Essa ideia. É nosso clube, o clube. Então, eu juntava algumas crianças lá e a gente, cada um levava o que tinha para ler, né? E a gente ficava lá, assim, viajando nessa. E levava a sério, né? Que era um clube, né? Nosso clube. E quando eu descobri que existia sarau e todas essas coisas, eu falei, gente, por que eu não tinha isso quando eu era criança? Então, eu queria saber, se quando você era criança, você viu alguma coisa parecida com sarau? Porque eu sei que sarau é uma coisa muito antiga, né? Do tempo lá, Chiquinha... como é que é o nome, meu Deus do céu? Agora fugiu o sobrenome dela, pianista, meu Deus. Chiquinha, meu Deus. Deixa eu ver se eu sei o nome dela. Que tocava piano. O tempo muito sim. antigo. Do carnaval lá, das primeiras marchinhas de carnaval. Acho que é usado. Bravo, isso mesmo. Ela, eu lembro que tinha algumas histórias que eu vi que eles se reuniam nas casas, assim, e daí eles faziam saraus, né? Então, você participou desse tipo de encontro, assim, quando era pequeno também? Não, assim, a gente lia muito gibis, né? Só assim. E discutia a turma da Mônica, assim, né? Se discutia. Aí, com a irmã, assim, como eu tinha uma coleção, duas coleções, e meu pai, meu primo, que foi uma era como se fosse aqueles clássicos da literatura, só que era para jovens. Então eram adaptações. E tinha a Ilha do Tesouro, essas coisas assim, pra molecada mesmo, né? E a outra era do Tarzan. Aí tinha várias coisas que meu pai arrumava assim pra gente ler. Tinha um que era uma família americana no Velho Oeste. Eu não lembro agora o nome dessa série de livros assim. E tinha Monteiro Lobato, né? História do Mundo para Crianças. Acho que eu acabei fazendo história por causa da história do mundo para crianças do Monteiro Lobato. E as aventuras da Nariz, essas coisas, né? Eu li isso e minha irmã também. Então, assim, o era só eu e minha irmã. Que bom, né? Assim, os livros que depois você tinha como discutir. A gente sobre esses livros. E outros não tinham acesso a esses livros. E a gente falava sobre a Turma da Mônica. É isso. Espera só um pouquinho. Deixa eu tentar recarregar aqui, porque eu acho que você tá... Doutor, você tá com um rosto um pouco pixelizado, por isso que eu tô tentando recarregar aqui. Tá me ouvindo? Tô. Então, você tá com a imagem um pouco pixelizada.
Mas eu tô te ouvindo mas perfeitamente. não tem problema. A imagem do Paulo não é um Adonis, Não, assim. não diga isso não, hein? Se fosse uma Mas continua. entrevista com o Hã? Brad Pitt, você tinha que ficar mais preocupado. Não, 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 não. Não tem problema, não. Eu faço ver a sua imagem assim aqui, não fica muito boa, eu vou ficar bombardeando o povo depois. Não tem problema. Aí, voltou, Chegando o melhorou. som, eu acho. Nossa, Chegando sim, o som, melhorou eu acho agora. que legal. É, meu filho, live é live, é vida mesmo. Acontecem coisas. Se vira nos 30. Então, tipo, Se você for parar para pensar, é impressionante. Você tá na Itália, ou tá no Brasil, né? E tá assim, ó. Parece que, sei quase lá, aqui, né? podia ser um estúdio de uma rádio, sei lá. Olha, eu acho que isso é magia, né? Com Isso é certeza. magia. Você mostrou isso aí pra alguém que não conhece tecnologia, não entende, nem eu a gente entende, pra falar a verdade, mas alguém conseguiu entender, né? Ainda bem. E Sabendo aí, usar, né? Já tá bom. então, olha, Entender é demais. falando uma coisa assim bem louca, né? Porque eu sou bem curiosa, então eu vou vendo coisa aleatória. Daí quando vai ver, tem um monte de coisa pra falar, né? Viajando na maionese, literalmente, né? Aham. Quando eu vi a primeira vez do que falaram, assim, como eles conseguiram capturar a primeira foto, eu falei assim, gente, vocês são. Quem é que pensou numa loucura dessa, né? Vou fazer uma foto, né? Vou capturar a imagem que não seja na pintura, né? Aham. Eles pegaram uma chapa de cobre, e daí, quando caiu um raio, o raio fez o efeito e fez a impressão na chapa. Eu falei, gente, Nossa. que viagem! Tipo, eu não sei. Como é que essas pessoas descobrem essas coisas? E aí, imagina, É. até chegar. Por isso que as primeiras fotos, se você for ver, era praticamente uma explosão, né? O flash. Pô, explodia, né? Sim. É. Porque era a simulação do raio. Ah, coisa doida, né? Precisava de muita luz, né, para essa Muita coisa. chapa Agora a gente captar, pega aqui o provavelmente. telefone. Poxa, É, gente, usem com moderação, né? Por isso que fica banal, né, os negócios. Mas eu é, agradeço quem é que conseguiu levar toda essa tecnologia aqui que a gente não entende nada, mas tá ótimo. Porque quando era tempo de carta, o negócio era doído, né? Eu era. lembro, nossa, mensagem. Quando a pessoa se mudava e não dava o endereço, ferrou, né? Oh, meu Já Deus. era. Já era, perdeu para sempre. Por isso que tem muita história de gente que É. não se vê 70 anos, né? Aham, sim. Então, agora vamos voltar no passado, vamos voltar lá no passado. Aí você tinha essa sua irmã, que bom que você tinha uma irmã assim, meu Deus. Porque eu tinha os irmãos. Eita, peraí. Eu tinha os irmãos que eu conseguia levar eles para o esporte, mas para a arte, para leitura, para essas coisas assim, não tanto. Isso não era muito. E aí eles me obrigavam a ler para eles. Ah, Tipo, é. Eles me obrigavam, porque eu, à noite, eu fazia eles dormirem, né? Fazia eles dormirem aham. contando histórias. Aí chegou uma hora que não tinha mais histórias, aí eu inventava. Por isso que eu sou uma cantadora de história. Eu tive que inventar desde cedo essas músicas. E então, quando você era pequena, assim, aí seus amigos. Era um, era um período onde a leitura ela era muito mais apreciada ou era ainda uma coisa obrigatória? Porque às vezes eu vejo essa diferença, né? Do que é É, obrigatório ler ou o que realmente não, a gente tem prazer, igual você tinha prazer, né? Como é que era esse tempo sim. assim, para as crianças? Como é que foi? Adolescente e tudo mais. Eu acho que isso é mais ou menos para até hoje, assim. É um interesse meio pessoal a leitura, né? Precisa saber estimular, né? No meu caso, como eu falei, tinha essa influência em casa, nunca ninguém falou para mim assim, lê. Não, eu ficava Hum, curioso. Meu pai estava lendo, minha mãe estava lendo, e eu queria fazer a mesma coisa. Meu pai trabalhava a semana inteira como professor, né? Assim, de manhã até de noite. Raramente eu via ele durante a semana. Aí sábado e domingo ele estava com um livro, com o jornal na mão, e para ficar perto, o que que eu fazia? Pegava um livro, pegava o jornal também. olha que legal. Então,
Então era uma coisa meio natural, assim, né? E é engraçado isso que você falou do esporte, né? Eu nunca fui aquele nerd que fugia do esporte, né? Eu jogava bola, jogava vôlei, jogava tudo que aparecia. Então parece um pouco que é meio incompatível mesmo, né? O povo do esporte é um, o povo da arte, assim. Mesmo que você não tenha ojeriza, como eu não tenho, como eu jogo qualquer coisa, atividade esportiva, mas eu sou ruim, eu não tenho habilidades. Eu vou, eu vou porque eu gosto da movimentação. Não, mas olha, eu vou te falar assim, esporte, o importante é você gostar. Porque até mesmo quando a gente sabe fazer. Travou para mim, Paulo. Vê se você reinicia aí, se você estiver me ouvindo, que eu não estou mais te ouvindo. Olá, gente. Eu não sei se está sendo transmitido ainda ou não. Estou esperando a Paula entrar de volta. Ela escreveu que a conexão dela caiu, Paulo. Aí. Será que eu saio? Não, espera, ela disse que a conexão caiu, mas você tá aí. Eu estou sendo transmitido? Ah, então tá. A Cissa disse que eu ainda estou no ar, ela viu lá no telefone dela. Então, enquanto a Paola tenta voltar, eu vou fazer um poema, certo? O poema que está nesse livro aqui, Construir, Ruir, que é um livro de 2017. Eu tenho 4 livros em 2017, que foi assim uma produção que estava toda engavetada e em 2017 eu organizei e saíram esses 4 livros. E que é esse de poemas, tem 2 de contos e um outro só de poesia sobre São Paulo. Eu vou ler desse livro aqui, Multiplex Escolha, que é assim. A história do Brasil se escreve História do Brasil. Se escreve assim, Brasil Tales, Brasil Fairy Tales, Brasil Stories, não se escreve. Quem escreveu? Foi Stephen King, Brasil Kings ou foram os irmãos? Plim! Qual desses homens governou o Brasil? Dom Pedro o filho, o velho Dom Pedro o pai, o jovem George Washington. O Brasil é uma sociedade anônima, uma sociedade secreta, uma mutreta de capital fechado. Me fale mais sobre esse mito democracia. Me fale mais sobre esse mito, mas fala sem mentir, me fala sem gaguejar. Há algo de podre, há algo de doping, há algo de nobre, há algo de podre em plenos poderes que nos mantém pobres, que nos matem, há algo de podre. Me fale mais, mas fala sem pestanejar. Dermocracia. Passa uma pomadinha, um filtro solar. Passa uma pomadinha aqui. Passa. O Brasil é uma grande Cuba. Pré-anos 50, não inventa. O Brasil é a Cuba Libre de Fulgêncio Batista. Hasta la vista, baby. Quem desses homens inventou o Brasil? Cabral, Caminha, Garrasta Azul. Tô procurando uma rima. Quem desses homens inventou o Brasil? Roberto Marinho ou foi tu? Foi tu? Cê tu. Balbal, tô procurando uma rima. Me fale mais, sem mentira, sem brincadeira. É a dança das cadeiras. Tô procurando uma rima. Brasil History, Brasil Failing Tales, Brasil Tales preso, beijinho, beijinho. Tô procurando uma rima.
Esse poema se chama Múltipla Escolha, está aqui nesse livro Construir, Ruir, de 2017. Estamos esperando para ver se a Paola consegue voltar. Deixa eu ver se tem alguma mensagem dela aqui. Quando a NET voltar, eu te chamo. Então, gente, vamos fazer o seguinte. A gente dá uma pausa e assim que a Paola tiver normalizada lá com a internet dela, a gente volta aqui, tá bom? Valeu, gente. Até mais tarde. Beijos para todos.